Salve nação torcedores do Corinthians, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera. Fica até o final do vídeo que tem bastante informações aí do Corinthians, tá bom? Tá dando o que falar aí a doutora Ana Carolina, a chefe de departamento médico do Corinthians. Será que ela vai ser demitida ou não? Vamos falar também da volta do Coronado. Será que vai ser contra o Fluminense? Já já vocês vão saber, tá bom, galera? Vou falar do Ramon Dias e Emiliano Dias também, galera. E também do Augusto Melo. Será que ele vai cair ou não? Então fica aí até o final do vídeo pra vocês conferirem, tá bom, galera? Vou deixar meus agradecimentos e créditos na descrição do vídeo do canal onde eu busco informações atualizadas do Corinthians pra vocês, tá bom? Então, galera, já deixa seu like, se inscreve no canal se você é corintiano e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Vou te falar com exclusividade quando o Coronado vai voltar aos gramados no Corinthians. Não será contra o Fluminense e eu vou te trazer essa informação agora e você vai ficar sabendo. Vai demorar? Vai ser rápido? Enfim, mistério em relação ao Coronado que será desvendado pelo canal Café do Setorista. Vamos também falar sobre Augusto Melo. Ele pode cair da presidência do Corinthians este mês mesmo de abril. Vou te contar todos os detalhes, novas informações em relação a Augusto Melo no Corinthians. Doutora Ana Carolina, chefe do departamento médico do Corinthians, corre risco de demissão no clube de Parque São Jorge. Vou te contar os bastidores de uma treta envolvendo o departamento médico e a comissão técnica do Corinthians, que pode, inclusive, culminar com a demissão e a saída de Ana Carolina. Vamos também falar nesse blend de informações sobre Ramon Dias e Emiliano. Eles estão bancados pelo presidente Augusto Melo e por Fabinho Soldado? Algum racha, alguma crise? Tudo isso agora. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeira coisa que eu quero passar para vocês é a situação da comissão técnica do Corinthians. O técnico Ramon Dias e o seu fiel escudeiro, seu filho Emiliano Dias, seguem bancados por Augusto Melo e por Fabinho Soldado. Mas há uma questão muito importante que a gente precisa, né, passar para vocês nesse vídeo, é que existem jogadores insatisfeitos. Basta ver no elenco, né, jogadores que nunca mais tiveram oportunidades, ou aqueles, né, que a gente não sabe o motivo, pararam de ser aproveitados ou são pouco aproveitados pelo técnico. No caso, por exemplo, do derby contra o Palmeiras, o Corinthians perdia por 2-0, morreu com 2 substituições e o Thales Magno, por exemplo, né, sequer foi utilizado na partida. Um jogador que o Corinthians, né, está pagando 5 milhões de reais a mais, já havia pago por ele, para ele ficar por empréstimo nesse período todo, e agora 5 milhões de reais a mais por apenas 6 meses. Quando eles pagam 5 milhões por apenas 6 meses, ele ganha quase meio milhão por mês no Corinthians, faz aí você as suas contas, né? Quanto que o Corinthians vai gastar, então, com o Thales Magno, né, já que ele fica até dezembro desse ano, o Corinthians gastando bastante, ele não é aproveitado. É um dos jogadores insatisfeitos, além dele tem outros também, Charles, Alex Santana, tem vários jogadores, né, que estão insatisfeitos, né, com o trabalho, claro, do Ramon Dias, do Emiliano. É claro que eu estou falando também de jogadores que não estão sendo aproveitados, mas existem sim aqueles titulares também que não curtem muito o trabalho do técnico. E existe também a ala, né, que é fechada com o Emiliano, principalmente, tá? Que a outra ala, inclusive, chama de panela, enfim. Então, o Ramon Dias, ele segue, né, causando divisão no grupo, no sentido de opinião, né? Não é que o grupo está dividido, rachado, mas no sentido de opinião em relação ao Ramon e ao Emiliano. Alguns gostam, outros não. E em relação ao Augusto, ele está mais preocupado, né, em se segurar no cargo de presidente do que está preocupado com as questões do Corinthians, como reforços, enfim, e Ramon Dias. Então, eu acho que o torcedor corintiano não deve, aquele que não gosta do trabalho do Ramon, criar algum tipo de esperança que em caso de uma próxima derrota ele vai cair. Torça para o Coringão, porque ele não vai cair, tá? E mesmo que ele fosse cair, continue torcendo sempre pelo Corinthians, né? Foi assim no Campeonato Paulista e que assim seja com o torcedor corintiano, mas a situação do Ramon, por enquanto, é confortável com o Augusto e com o Fabinho, claro que são dirigentes, tudo pode mudar no clube, mas com o grupo, o bicho está começando a pegar. Deixa o like aqui, depois não diga que eu não avisei. E se o bicho está começando a pegar em relação ao Ramon Dias, já pegou faz tempo com a doutora Ana Carolina, tá? Ela é chefe do departamento médico do Corinthians e entrou com uma espécie de rota de colisão com o departamento de comissão técnica do clube, né? Informação do meu amigo Chicaroli, confirmei, é verdade, existe realmente essa crise, esse racha
em relação, não ao DM, tá? Vou ser mais específica, a doutora Ana mesmo, com a comissão técnica do Corinthians. E aí eu vou trazer as informações agora do canal Café do Setorista, né, separando as coisas, até para vocês, né, entenderem, né, quem está dando qual informação. O que eu apurei? Que a comissão técnica reclama muito de falta de transparência da doutora Ana em relação aos jogadores que estão lesionados. Eles não conseguem fazer o planejamento, volta do jogador, inclusive influencia até no preparo, né, do time na semana, que vai influenciar na escalação, e eles reclamam que não há muita informação, falta informação, transparência da doutora em relação aos jogadores que ficam lesionados, principalmente do que eu estou falando agora, é prazo de retorno, tá? Eles nunca sabem, né, quando que fulano vai voltar ou ciclano vai voltar, e eles ficam meio pilhados com isso. Ela também perdeu força em rota de colisão com o Fabinho Soldado, ela não se dá bem com o Fabinho Soldado, e o Fabinho tem muito mais força do que ela no clube hoje, e ela está perdendo esse braço de ferro com o Fabinho Soldado. Enfim, fora o DM, né, que a cada dia mais jogadores vão entrando no departamento médico, ela está perdendo tanto a moral no clube, ela é a chefe do departamento médico do Corinthians, e ela ficou extremamente magoada porque ela não foi escolhida também, né, para viajar com o Rodrigo Garro. O Corinthians enviou outro médico, outro profissional, e não foi a doutora Carolina para acompanhar o camisa 8 em Madrid, né, na Argentina. Então, só para você ter uma ideia, ela sequer viajou, quando enviou outro profissional para acompanhar o Rodrigo Garro na Espanha, quando ele foi fazer o trabalho com o fisioterapeuta para cuidar da tendinopatia no joelho direito, fisioterapeuta indicado por Memphis Depay, que é lá da Espanha. A situação dela é realmente de risco de demissão, e ela está realmente na mira da demissão no Corinthians, clima ruim para a doutora Ana Carolina. Se quiser se manifestar, a doutora Ana Carolina, claro, o canal Café do Setorista está aberto, inclusive uma entrevista ao vivo aqui comigo, enfim, ou então, se quiser, né, me chamar no WhatsApp, a gente também, né, está sempre pronto a ouvir, porque esse é o jornalismo. Deixa o like, comente aqui embaixo, vamos seguir trazendo os bastidores do Corinthians. E agora, hein, Augusto Melo vai cair, vai ser, enfim, destituído do cargo. Como é que fica a situação de Augusto Melo no Corinthians? A Gazeta Esportiva soltou uma matéria que podemos, né, dizer que é bombástica, tá? Bombástica. Só para você ter uma ideia, a matéria é muito grande, depois você dá uma lida. A Justiça, né, concedeu a liberação, né, para os investigados e os seus advogados terem acesso ao conteúdo do processo envolvendo o Corinthians e a antiga patrocinadora, tá? A reportagem da Gazeta, não é o canal Café do Setorista, né, teve acesso a parte desse material em meio a centenas de páginas, a um despacho em que o delegado Tiago Fernando Correia, tá, responsável pelo caso aí, né, enfim, também, né, pelo departamento que é responsável por casos de lavagem de dinheiro, no processo, segundo a reportagem, o delegado afirma ter elementos suficientes para indiciar Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelo Mariano, que inclusive, né, está dando depoimento exatamente no momento que eu estou gravando esse vídeo. E a reportagem diz que o processo, o doutor Tiago, né, coloca ali que há elementos suficientes para indiciar, né, o trio, né, inclusive o presidente do Corinthians, por associação criminosa, que é antigo crime de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro com receitas desviadas do próprio Corinthians para este fim criminoso. Segundo a matéria, está escrito lá. Tudo que eu estou lendo aqui está escrito, tá? Enfim, mais detalhes você pode acompanhar lá. Eu quero só trazer uma coisa para vocês. Hoje, informação também exclusiva, o CORE se reúne para falar das contas do Corinthians que vão ser votadas no próximo dia 28, tá certo? Então, só para você ter uma ideia, o que me passaram, e que não dá para saber, são 300 conselheiros que vão votar as contas do clube, não dá para saber, né, se as contas vão ser aprovadas ou reprovadas. O que a gente sabe é que o CORE vai fazer, né, enfim, um parecer hoje, e também, né, outros conselhos, né, outros departamentos ali do conselho do Corinthians vai fazer também, né, os seus pareceres. Então a gente vai aguardar. O que me falaram é o seguinte: se as contas do Corinthians forem reprovadas, o estatuto não deixa claro. Então há duas vertentes, tá? Primeiro, ele pode ser afastado diretamente, já sair do cargo de presidente, ou ser levado a um novo processo de impeachment, tá? Então a gente vai ter que aguardar, né, para saber no próximo dia 28. Então o Augusto,
além da questão envolvendo a antiga patrocinadora, ainda corre esse risco no Corinthians em relação às suas contas, tá certo? Comenta aqui embaixo. Você acha que o Augusto vai durar no cargo de presidente do Corinthians com tanto, né, com tanta coisa aí em cima dele? Depois você fala para mim e deixa o seu like aqui. Informação exclusiva também, quando o Igor Coronado vai retornar, né, a vestir a camisa do Corinthians. Vou te contar o que aconteceu com ele, se é grave ou se não é, e quando ele volta aos gramados, isso agora com exclusividade para você. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Pega essa, meu irmão! Olha só, Igor Coronado, hein? Ele que sofreu aí um probleminha no ombro, né? E não pôde jogar o clássico contra o Palmeiras. Enfim, socorreu no jogo contra o Vasco, né? O Coronado tinha tudo para emplacar agora como meia, né? Um camisa 10, já que o Garro tá fora. E eu que acertei no prazo do Garro, vocês viram que ele não voltou, vou te falar do Coronado agora. Ele sofreu uma luxação no ombro e foi um caso de quase cirurgia, tá? Então não foi um caso simples o do Igor Coronado, né? Uma luxação forte ali no ombro, que é considerado um caso, tá, de quase cirurgia. Então, só para você ter uma ideia, o Coronado só vai voltar a campo daqui 2 semanas, né? 2 semanas contando o dia da lesão. Então, quer dizer, ele não vai enfrentar o Fluminense, deve ficar a próxima semana fora e volta só na outra. Então, esse é o prazo aí para o retorno do Rodrigo Garro, 2 semanas fora, tá? Para ele retornar aos gramados, né? Eu definitivamente, eu sei que acontece, mas desisto de Rodrigo Garro, desculpa, Igor Coronado, desisto de Igor Coronado, Garro não. Tinha tudo para emplacar e agora Coronado podendo voltar aos gramados somente daqui 2 semanas. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Deixa sua opinião nos comentários referente às notícias, tá bom? Que é muito importante a gente dialogar sobre isso. Galera, vamos ver aqui como é que tá, né, a tabela do Brasileirão, né? Pra ver como tá o Corinthians também, né, galera? Porque eu falo pra você, não tá sendo fácil pro Corinthians não, hein? Vamos lá, então. Tá vendo? Tá o Flamengo aqui com 7 pontos, Palmeiras com 7 pontos aí, ó. Era pra gente tá aqui, ó. Aqui embaixo do Palmeiras, né? Ó, o Juventude com 6 pontos, Vasco da Gama com 6 pontos, Fluminense com 6 pontos, Internacional com 5 pontos, Fortaleza com 5 pontos, Ceará com 4 pontos e o Corinthians com 4 pontos. Galera, vou falar um negócio pra vocês, ó. O Santos tá na zona de rebaixamento. O foco aqui não é o Santos, o foco aqui é o Corinthians, né? Então, assim, cara, a gente precisa vencer o próximo jogo contra o Fluminense, tá? Vou colocar até os próximos jogos aqui do Corinthians. Cara, o Corinthians precisa vencer o Fluminense. Precisa vencer o Fluminense de qualquer jeito, dia 16, né? A gente precisa vencer, que é quarta-feira, né? Às 19h30. A gente vai jogar em casa, né, galera? Então, a gente vai ganhar esse jogo. Tem que ganhar esse jogo. Não tem pra onde correr, galera. Porque a gente precisa pontuar 3 pontos, mais 3 pontos e mais 3 pontos. Porque, cara, se o Corinthians, vamos supor, empata ou impede esse jogo aqui, eu não sei qual vai ser o futuro do Corinthians no Campeonato Brasileiro, galera. Aí vai ficar difícil, não é, galera? E o próximo jogo, galera, é contra o Sport Recife, né? Aqui o Sport Recife, em casa também, na 5ª rodada. A gente vai jogar a 4ª rodada, né? Em casa, e a 5ª rodada em casa também. Corinthians Sport Recife. Aí, dia 19 às 16 horas, horário de Brasília, né, galera? Então vamos garantir esses pontos aí para ver se o Corinthians consegue ir pro topo da tabela, né, galera? Porque a gente quer isso, né? Então vamos torcer pros jogadores aí melhorar das lesões, né? O Angileri também, cara muito importante no Corinthians, cara, fez uma falta esse cara no Corinthians, galera. Você sabe muito bem disso contra o jogo do Palmeiras, né, então. E é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Deixa seu palpite aí, eu vou deixar meu palpite aqui contra o Fluminense, vai ser 1 a 0 pro Corinthians.
tá? Deixe sua opinião nos comentários aí também e seu palpite, tá bom, galera? Obrigado por ter ficado até o final, tá bom, galera? Se você é corintiano, deixa seu like, tá? Para fortalecer, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!